quem está online. Eu sempre faço confusão se a gente começa pelos avisos, né? Pronto, nós vamos iniciar as nossas atividades, a nossa atividade de hoje, falando das atividades da casa. Nós temos aos domingos, todo domingo, no terceiro domingo de cada mês, nós temos uma atividade, que é a sopa, né? Nós temos esse trabalho aqui, que começa às 13 horas. Quem puder, quiser conhecer esse trabalho, estejam, sintam-se convidados. Se quiser saborear a sopa, sejam bem-vindos. Segunda-feira, agora, nós temos o estudo das ervas, né? Terça-feira, o estudo da Joana de Ângeles, que é um trabalho, um estudo online, a partir das 19 horas. Quarta-feira, temos a mediúnica, às 19h30. Às quintas, nós temos o atendimento fraterno, às 17 horas, o estudo do Livro dos Espíritos, às 18h, e a nossa doutrinária, agora, às 19 horas. Sexta-feira, nós temos o estudo da mediunidade, que é online, né? 17 horas. Aos sábados, às 15 horas, nós temos as doutrinárias e temos também um atendimento fraterno às 16 horas. Caso alguém queira vir conhecer, conversar, seja muito bem-vindo. Bem, é um trecho aqui do nosso livrinho, como já é de praxe, de Aiorai, do irmão José. Abrimos-nos no consentimento. Frequentemente te queixas da influência perniciosa dos espíritos infelizes. Disseste, debaixo de terrível obsessão, clamas contra a ação das entidades desencarnadas que te submetem. Em parte alguma do universo, ninguém se encontra exclusivamente à mercê do mal. Contrabalanceando o assédio das forças das trevas, existe a proteção dos amigos da luz. A ação que nos é sugerida por alguém, seja no corpo ou fora dele, carece do nosso consentimento para se concretizar. A rigor, ninguém constrange alguém sem que esse alguém lhe ofereça alguma passividade. Os espíritos superiores não cessam de tentar influenciar-te o pensamento. Escuta a sugestão dos espíritos bons e não te inclinarás à influência dos maus. Então, vamos fazer a nossa prece, né? Hoje nós temos a nossa irmã Ana Pécia, que é o nome da minha sobrinha, nunca vou esquecer, e hoje ela vai nos falar das bem-aventurados os aflitos. Então, nesse clima, nós vamos fazer a nossa prece inicial, fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento ao alto. E nesse momento, vamos mentalizar Jesus aqui entre nós. Jesus amigo, mestre, companheiro de todas as horas. Aqui estamos nessa casa, mais uma vez, rogando a tua luz, teu amparo, a tua proteção. Pedimos por todos que aqui estão, encarnados e desencarnados. Que todos aqueles que aqui também não puderam chegar possam receber essas energias, esse bálsamo que aqui está sendo plasmado. Pedimos à espiritualidade amiga que possa inspirar a nossa irmã, que nós possamos sair daqui bem melhores do que aqui chegamos. E assim pedimos a Deus, nosso Pai, esses amigos que nos assistem, ao mentor desse trabalho e toda a equipe do bem, para darmos por aberto as atividades da noite de hoje. Que assim seja. Seja bem-vinda, minha irmã. Boa noite. Vamos ver, né? Como é que vai? Você não quer colocar a transmissão? Tá bom, né? E aí as pessoas... Inicialmente, muito obrigada à presença de todos, ao convite da casa. É sempre uma satisfação
trazer esclarecimentos dessa doutrina, que tanto consola nossos corações, esclarece nossas mentes. Hoje eu vou falar sobre um tema do capítulo do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. E já peço desculpas antecipadas se eu estender um pouquinho, porque é o maior capítulo que a gente tem do Evangelho. Vou tentar ser o mais objetiva possível. Quais são as origens das aflições? E quando teremos essa felicidade plena que todos nós buscamos? E esse tema que traz esses esclarecimentos, né? Todos nós buscamos essa felicidade. Para a gente compreender melhor, vamos falar inicialmente de alguns tópicos essenciais para o entendimento. O primeiro dele é Deus. Essa é a primeira pergunta, né, que Kardec faz nos livros do Espírito, e a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Para quebrar essa ideia humanística de Deus. Porque nós ainda não somos perfeitos. Deus é. Daí estamos longe, muito longe ainda de ter o conhecimento a respeito de suas atribuições. Deus, ele tem essa perfeição absoluta que nenhum outro tem. Né? Podemos chegar a uma perfeição relativa, que é esse o planejamento de Deus, a sua obra. Todos nós um dia chegamos a essa perfeição relativa. Porque Deus é perfeito e imutável, ele é todo amor, é soberanamente justo e as provas da sua existência estão exatamente na sua criação. Tudo funciona perfeito no universo. Tudo funciona perfeito na vida. Ainda hoje estudamos o funcionamento da natureza, da biologia, da química, da física, que são leis, são ciências naturais, são ciências da natureza. Tudo funciona perfeito antes mesmo de nós termos esse conhecimento que ainda hoje buscamos para entender. E Deus nos criou tanto em essência, em espírito, como em matéria. O conhecimento a respeito do espírito ainda está longe de nós sabermos. Ele criou a imagem e semelhança dele em espírito, para que um dia nos tornamos perfeitos. Mas, no princípio dessa criação, todos nós viemos na forma primitiva simples e ignorantes, ou seja, sem nenhuma ciência e com aptidão tanto para o bem como para o mal. E a sabedoria divina vem também no livre-arbítrio, ou seja, a sua criação, a sua obra, ele deixou a opção de escolher. Quanto tempo iremos levar para chegar a essa perfeição que todos nós iremos chegar? E isso vai depender exatamente de nossas escolhas. E os resultados dessa escolha, certo? Vai nos dar um mérito de progredir mais rápido ou de estagnar mais lento. Então, nós vivemos numa meritocracia. Esse é um termo que eu já escutei e gostei bastante. Por quê? Tudo depende do nosso mérito. Nós somos os responsáveis pelas nossas escolhas e pelos efeitos delas, que é exatamente a lei de ação e reação. Para cada efeito, existe uma causa. Então, nós escolhemos o que nós fazemos.
A cada ação, conforme a física, existe uma reação, uma força que vem na mesma intensidade, somente contrária em sentido. Mas Deus é soberanamente bom e justo, que ao invés deles nos condenar por escolhas falhas, escolhas erradas, eles nos dão sempre uma nova oportunidade, uma nova vida. O pai, ao invés de condenar os seus filhos, ele nos dá a oportunidade de fazer de novo. Que aí vem a reencarnação. Que a reencarnação é uma nova vida e um novo corpo. Na verdade, nossa vida ela é eterna em espírito. Né? E as vidas materiais é que acontecem em um novo corpo. Isso é a reencarnação. Já nas escrituras do Evangelho, Jesus, e em vários relatos na Bíblia, a gente encontra provas da reencarnação. Jesus, quando conversava, e foi relatado isso no Evangelho de João, quando Nicodemos questiona e pergunta como a gente chega ao reino de Deus. Jesus diz que, na verdade, só conheceremos o reino de Deus quando nascer de novo. É preciso nascer na água e em espírito. A água é a matéria mais conhecida do planeta, mais abundante. Então, precisamos nascer novamente na matéria. Porque o nosso espírito, Jesus diz, que sopra onde quer, podemos escutar a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem, para onde ele vai. Ou seja, se soubéssemos de onde ele vem, a sua criação seria juntamente com a criação material. Ele seria iniciado ali, seria eterno a partir dali. Mas Jesus disse que não sabemos de onde ele vem. Então, isso é um princípio das pluralidades da vida. Sabemos de quantas reencarnações vivemos, mas sabemos que já fomos mais simples, mais ignorantes. E a cada reencarnação é uma oportunidade de crescimento. Para que um dia cheguemos a ser perfeitos. Para que um dia cheguemos a ser evoluídos tanto intelectualmente como moralmente, como espíritos puros. E a cada reencarnação vem uma tarefa. E vai depender de nós, pela nossa responsabilidade. Certo? É apressar ou atrasar essa função. Essas oportunidades de tarefas é que nos faz evoluir. Através das reencarnações, a oportunidade que a gente tem, que Deus nos dá, ao invés de nos condenar pelos nossos erros. E aí, quando erramos, nós precisamos reparar. Não basta o arrependimento. É preciso consertar o erro. E a segunda chance nunca é igual à primeira. Isso todo mundo sabe. Na vida material, na vida espiritual, quando nós precisamos corrigir. Se não estudamos na escola, ficamos reprovados. E essa minha segunda chance não vai ser igual à primeira. Eu vou ter que fazer tudo de novo. E isso vem com sofrimento. Isso vem com a nova prova que eu preciso corrigir aquele erro. Então, através das provas, nós temos essa oportunidade de corrigir. E precisamos ter esse entendimento de que as provas é esse mecanismo. Essa oportunidade de reparação dos nossos erros. Essa oportunidade de a gente crescer espiritualmente. O que é a diferença entre provas e expiações? A prova é toda a tarefa que precisamos fazer.
que a gente possa crescer. E, às vezes, essas provas, elas são um sofrimento, porque isso nos engrandece. Quando conseguimos terminar essa, quando conseguimos concluí-la com dignidade. E a expiação é uma prova decorrente de um erro de vida passada. Ou seja, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Porque, às vezes, quando vamos reencarnar, nosso planejamento reencarnatório, para acelerar esse progresso espiritual, podemos escolher provas. Todos os missionários que passaram aqui nesse planeta, todos passaram por provas, sofrimentos. Mas isso não significa que eles estavam espiando o erro do passado. Jesus, que é o Espírito mais perfeito que passou por aqui, que veio com a missão de nos ensinar o caminho e a luz, ele também passou por provas. Não porque ele precisasse evoluir, porque ele já era perfeito, mas porque vivemos num planeta diferente. Num planeta que existe sofrimento. Nosso planeta é um planeta de prova e expiações. E aqui passamos por essas tarefas, esses sofrimentos. Não necessariamente por erros passados, mas porque ainda precisamos nos aperfeiçoar. Ainda não somos puros. E se estamos aqui é por alguma razão, é por alguma causa. Porque Deus é perfeito e soberanamente bom e justo, quer que todos os seus filhos cheguem a essa perfeição. Nosso planeta está passando por uma fase de regeneração para se tornar um planeta melhor, onde o bem prevalece sobre o mal. Estamos atingindo esse nível. Quem ainda não se adequou provavelmente não irá mais reencarnar. Mas se estamos aqui é porque precisamos ainda nos aperfeiçoar. Teremos que ter essa consciência. Deus é soberanamente bom e justo. Ele não pode agir com capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida, os nossos sofrimentos, eles têm uma causa, porque Deus é justo. E justa deve ser essa. Então, as nossas aflições, elas têm duas origens. Uma nas causas da vida presente e outras de vidas anteriores. Porque só a reencarnação pode explicar todas essas diferenças que a gente vive. Que aparentemente as desigualdades, aparentemente as injustiças. Mas que, na verdade, cada um está num nível de evolução diferente. E cada um vive conforme como se comportou antes. Antes no passado atual, da vida presente, ou no passado pretérito de uma vida anterior. E a maioria absoluta das aflições, elas vêm da vida. Às vezes a gente quer culpar por esse conhecimento uma vida pretérita, mas se a gente for bem analisar, a gente vê o quanto nós falhamos. Vou pegar um exemplo bem simples. Está chovendo, esse período de Teresina, né? E aí a gente vai dirigir uma chuva bem forte. Tá? Alaga, o carro fica quebrado no meio do alagamento, ou então bate o carro porque a visibilidade não é boa. E aí a gente diz, eita, bati meu carro porque tinha um buraco na rua, porque o fulano passou na frente e eu não vi, né?
que não viu? Porque foi prudente, né? Porque saiu num momento de baixa visibilidade. E é mais fácil a gente culpar os outros, né? Mas a gente tem que entender que quem é responsável pela nossa vida somos nós mesmos. Quantas vezes algumas pessoas dirigem alcoolizados? E sofrem um acidente, aí, coitadinho, não é tão novo. Não percebe que é mais fácil culpar a situação, os outros. Mas entenda que tudo que acontece na nossa vida, nada acontece. Tudo tem uma causa. E todo o efeito dessa causa é responsabilidade nossa. É mais fácil a gente culpar a sorte, o destino, Deus. Não é assim. Quantos homens caem por sua própria culpa? Por imprudência, por negligência. Muitas pessoas reclamam de sua situação atual, do seu trabalho, do seu salário. Mas se ele for analisar um pouquinho antes, como foi o esforço, seu estudo, para que atingisse uma posição melhor? Quanto bem ele fez para as pessoas, para que elas pudessem se aproximar e se ajudar? Quanto orgulho, quanta vaidade ele viveu, que afastou uma convivência social. Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Vivemos em uma sociedade, precisamos saber conviver com as pessoas. Para que possamos crescer profissionalmente, socialmente, nós precisamos nos esforçar para isso. Mas é mais fácil culpar o governo, não é? É mais fácil culpar a situação política, alguém. Vivemos aqui porque merecemos viver aqui. Estamos aqui por uma causa justa. Estamos na situação que estamos hoje também por nossas escolhas. Quando se arruinam por falta de planejamento, de ordem, de perseverança, quando vai começar, passa por uma situação difícil, desiste. Eu não consigo, não vou mais seguir nesse caminho. Porque a pessoa que tem a sabedoria de persistir no que é certo, não quer dizer que ela não cai, ela vai cair, mas ela levanta. Existe. Se for o caminho que deve ser escolhido, o caminho reto, o caminho verdadeiro, de perseverança, ela vai seguir. Não quer dizer que não é fácil, difícil, mas a gente não persevera. Cai pelo mal proceder e não saber limitar seus desejos. A maioria das pessoas não tem equilíbrio e temperança para saber evitar os dois extremos da vida, tanto o excesso como a falta. Quantos caem pela sua própria gula, pelo excesso de comida, e aí tem as doenças que vêm pelos excessos, o AVC, o infarto, a hipertensão, a diabetes. E aí, quando passa por uma situação pior, quando fica sequelado de um AVC ou de um infarto, coitadinho, né? Então, que analisemos sempre o que nós estamos fazendo hoje para passar por essa situação. Que a maioria de das nossas opções são decorrentes do nosso modo de proceder. Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de uma vaidade, do quais o coração não tomou parte. O casamento é uma união abençoada por Deus. E quantos divórcios nós vemos hoje? Por quê? Porque
existe um interesse que não inclui o amor. Porque Jesus nos ensinou que o primeiro mandamento e a lei maior é o amor. Se nós nos reunimos, e aqui eu falo de qualquer união, de amizade, de casamento, de família, é para nós darmos amor. E qual é o nosso interesse? Receber. Aqui eu não estou falando só de interesse material, né? Até mesmo interesse emocional. Quantos não se interessam de unir-se a alguém para receber algo? Até mesmo amor. Enquanto Jesus nos ensinou o quê? E não, o mandamento não é receber, é amar. E você só vai poder dar o que você tem. Então precisamos nos encher de amor para que as nossas uniões sejam realmente uniões com esse interesse de dar, de receber. Quantas divergências entre pais e filhos, porque não sabem dar limite, também amar dar limite. E aí, enfim, são múltiplos exemplos. Quantos melindres podíamos ter evitado se soubéssemos falar? Ao invés de silenciar, geralmente evitamos. Aumentamos o fogo com fogo, ao invés de jogar. E aí acontecem tantos crimes, tantos assassinatos, por falta de temperança, de limite, de amor. E aí eu peço que todos nós reflitamos o que nós estamos fazendo pela situação que vivemos hoje. E a resposta está nas nossas escolhas. Nas nossas escolhas. E se a gente reflete e não encontra nessa vida atual alguma causa que possa explicar a situação que passamos, certamente tem uma causa na vida anterior. Por exemplo, perda de entes queridos, e às vezes que são até mesmo voltados da família. Às vezes, nós mesmos, dependendo da nossa evolução espiritual, como eu falei, passamos, escolhemos por alguma prova, alguma doença incurável, e que precisamos passar por ela para nos purificar o espírito, para pagar o que geralmente nós fizemos os outros passarem. Se, por exemplo, também fazemos nós mesmos passar por uma situação que causa dano ao nosso corpo, poderemos reparar numa vida posterior. Porque a justiça dos homens, ela só julga os erros que nós causamos para a sociedade, que pode prejudicar a sociedade, não aqueles que fazemos contra nós mesmos. Tá? Mas a justiça divina não deixa passar nada. Porque se não soubéssemos o que é bom e o que é mal, nós não iríamos escolher o certo. Porque não teríamos esse conhecimento. Se tudo que fizéssemos tanto faz, não tivesse nenhum tipo de consequência, de reação, de efeito, nunca iríamos aprender o que é certo e o que é errado. Então, geralmente, a gente sofre numa vida atual o que fizemos os outros suportarem na vida anterior. Ou o que nós fizemos também para nos lesionar. Se, por exemplo, a pessoa foi violenta numa vida anterior e usou os braços para isso, ele pode vir com defeito congênito na vida atual e os braços atrofiados. Se veio numa vida anterior e utilizou a inteligência para o mal, para o crime, pode vir com retardo mental nessa vida atual. E são coisas que a gente não consegue explicar na vida atual.
Mas precisamos ter o entendimento que Deus sempre é justo. E as consequências são decorrentes sempre de uma causa justa. Se formos orgulhosos, nós poderemos passar por uma situação diferente. Se fizermos mau uso da fortuna, podemos passar por situações de privação, né? Se passamos por algo, se alguém da família ou passamos por uma situação de um acidente, mesmo tendo todos os cuidados, toda a prudência e passa pelo aquele acidente, também pode ser algo que foi planejado a gente passar. Certo é que nada acontece por acaso. Tá? E os flagelos naturais, por exemplo, às vezes acometem populações que têm a mesma situação, a mesma dívida a pagar. Que são chamados as dívidas coletivas, né, kármicas, que acometem aquela mesma população. Eles nascem no mesmo ambiente, na mesma família, que acometeu aquele acidente, aquele flagelo natural. Sempre nascemos no lugar certo, na família certa, para que a gente possa ter contato com pessoas que precisamos reparar algum erro, algo que nós cometemos, ou ser amparado também por pessoas que erraram em vidas anteriores contra nós. Então, tudo acontece de forma perfeita. As leis divinas não falham. Tá? As crianças que morrem em idade, né, idade, que só conhecem sofrimentos. Às vezes, as crianças podem, em uma vida anterior, por exemplo, ter passado por uma situação de suicídio e não completou a missão da vida que estava programada na sua encarnação. E vem com a lesão no corpo referente ao que foi lesionado na vida passada. E, às vezes, completam só o tempo de vida que precisavam completar. E, na verdade, isso é só um exemplo, existem múltiplas causas. Na verdade mesmo, nesse nosso planeta, somente 30% completa o tempo de vida que estava programado. São chamados completistas. Porque nós também cometemos suicídios indiretos. Exatamente pela falta do cuidado com a saúde, sedentarismo, uso de bebida alcoólica, por conta dos sentimentos negativos, aí desenvolvem doenças, enfim. Os chamados suicídios indiretos. Mas existem aquelas situações de vidas passadas que ainda de suicídios diretos que precisam ser completados. As crianças às vezes vivem só o tempo que é necessário. E o pai e a mãe que sofrem para se adiantar na evolução, a cuidar daquela criança. A dar todo o amor possível. Que esse é o nosso objetivo de cada reencarnação. Evoluir. E quando você vê uma pessoa que, apesar de todas as dificuldades, sofrimento, não reclama, provavelmente, naquele planejamento reencarnatório, ela escolheu passar por aquilo ali. Mas os espíritos imprecisos também são filhos de Deus. E Deus, ao invés de condená-los, às vezes impõe passar por uma expiação de um passado. A oportunidade é para todos. Mas você percebe que existe aqueles resignados, que passam pelo sofrimento, que não reclamam, que aproveitam a sua reencarnação, e aqueles que se revoltam, que reclamam, que se acham injustiçados. Provavelmente aquela situação foi imposta. Aquele espírito para ele progredir, mesmo assim. Porque quem sabe se um dia ele vai despertar. E vai depender só dele esse despertamento para evoluir. E Deus é tão bom e justo que ele ainda nos dá um recurso de
esquecimento do passado. Alguns se questionam, será que não seria melhor eu lembrar do que aconteceu numa vida anterior? Para mim, não é jamais. Não. As leis divinas são perfeitas. Sempre repito. Basta agora da nossa consciência. Porque o que já foi melhorado, o nosso espírito traz. E o que não foi melhorado, que precisa evoluir, a nossa consciência nos orienta. Talvez, muito provavelmente, saber de uma situação passada seja muito humilhante. Ou de difícil convivência com alguém da família. Que nós precisamos reparar o erro. Aquela pessoa que às vezes você sente uma antipatia, né? Sem motivo. Mas que a gente entendendo todos esses mecanismos, a gente sabe que ela está ali, é para a gente se reparar. Ao invés da gente errar, não. A gente sempre está no lugar certo. Às vezes ela está no trabalho, às vezes ela está no sentido de convivência, dentro da própria família. Vamos pegar, por exemplo, o caso de um presidiário, que uma vida pretérita, foi preso por um crime, e ele, numa reencarnação, tá? Ele tem uma nova oportunidade de se reparar. Já pensou que essa criatura, como seria saber? Existem duas possibilidades. Ou ele não se conformou, achou que ele foi injustiçado, e aí foi imposta, né, uma expiação, e ele se acha altamente injustiçado, revoltado, e aí, pior seria se ele soubesse, né? Ele ficaria mais revoltado ainda. Ou ele está arrependido, ele quer reparar, ele escolheu aquela prova para ele, e seria altamente humilhante e vergonhoso ele saber o que ele fez. Aí a gente precisa refletir isso. E ainda tem gente que busca, né, de forma irresponsável, as regressões, as terapias de vidas passadas, elas são indicadas em situações muito específicas, porque isso pode trazer um tormento muito grande. E o que a gente precisa fazer, então, diante desse conhecimento? Os potentes essenciais. Uma é não reclamar. É entender que todo sofrimento que a gente passa é uma oportunidade de reparação, é uma oportunidade de crescimento. É agradecer a Deus por a gente ter essa oportunidade. Ao invés de ficar se vitimizando, reclamando, colocando a culpa nos outros, vamos agir. Para que a gente possa usar essa reencarnação para o maior, para a gente poder fazer o melhor, para que a gente possa, cada vez mais, seguir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Para que a gente, ao invés de sofrer mais ainda, se endividar mais ainda, pagar os boletos da vida anterior e não criar novas dívidas, né? Porque geralmente acontece isso. A gente pode até pagar de uma vida passada, aí faz uma dívida na vida atual. Vamos pagar os boletos sem resignação, sem reclamar, com resignação, e não vamos nos endividar mais. Porque Deus, ele deixa a gente pagar em forma de parcelas, conforme o que a gente tolera. Ele não coloca nada. Ele não nos traz nada que a gente não possa suportar. A gente precisa acreditar nisso. Que nenhum sofrimento é por acaso e que sou capaz, sim, de superar. Se Deus trouxe para mim, é porque eu posso. E eu vou conseguir. Ele não coloca no meu ombro nada que eu não consiga levar. Então, dependerá de si mesmo, pela resignação, de tornar proveitoso para si o seu sofrimento, a fim de não perder o fruto pelas suas queixas. Uma vez que se perdeu a oportunidade, terá
tudo de novo. E lembre, a segunda, a terceira, a quarta oportunidade nunca é igual à primeira. Sempre a carga de reparação vai vir conforme. E não basta sofrer simplesmente para evoluir moral e espiritualmente. É indispensável saber sofrer, extraindo as boas lições de cada vivência, por mais difícil que pareça. Então, tem aquela pessoa que adoece, que passa por uma situação de doença incurável, que já estava no seu planejamento reencarnatório, passa por isso. E que todo o esforço da medicina, das equipes de saúde, não são suficientes. E aquela pessoa, certo? Passa por muitos tormentos na vida, e reclama, e brinca, e atormenta toda a família. E é violento, e é agressivo com todos, como se tudo fosse culpa dos outros. E aí desencarna. Aí as pessoas descansam. Quem descansou foi a família. De tanto tormento que a criatura. Aí tem aquela outra, que era jovem, que morreu de forma trágica, rápida. E aí vem uma pessoa, um vizinho, e diz assim, preferia muito mais que aquele outro ali, né? Que é ruim, que causa mal para todo mundo. Fosse, deixasse esse outro que era bom, que era honesto, que tinha uma família, né? Uma pessoa honrosa, tivesse levado aquele, não ele, né? Não é isso? Aí o povo diz, vaso ruim, não. E a gente não consegue enxergar que te parece ter um mal também. Porque aquela pessoa lá honesta, digna, honrosa, cumpriu a missão dele. E Deus achou por bem que ele não precisa mais passar por esse planeta aqui de provas e expiações, de sofrimento, de angústia. Enquanto aquele outro lá, que é o vaso ruim, precisa ainda crescer. Ele precisa sofrer. Para chegar pelo menos um décimo daquele outro lá, que ele já foi, né? E aí, onde a gente pensa que tem um mal, uma vez num congresso espírita, escutei um depoimento de uma pessoa que dizia assim, que uma mãe tinha perdido uma filha eletrocutada. Rápido, trágico. Uma moça linda, jovem, aí, morreu, eletrocutada. Encarnou e ela era muito assim, era da religião católica, né? E ele não sabia como explicar isso para ela, né? Era muito devota de Maria, assim, e ele disse, olha, reze para Maria, ela vai dar uma resposta. Ela vai lhe dar uma resposta. E aí depois essa senhora veio e procurou, né, o rapaz que era espírita, e disse, olha, Maria veio num sonho para mim, e disse que não era para mim me atormentar, porque minha filha ia passar um sofrimento muito grande, ia sofrer um câncer. A morte vai ser muito sofrida. E como eu sempre estou orando pela minha família, por ela, por todos nós, Deus achou. Eu ouvi minhas preces, que eu sempre pedia que minha família não passasse por sofrimento, livrasse do mal. Agora eu entendo que Maria foi piedosa. Então, era uma mulher de fé, resignada, né? E os desígnios de Deus. Quanto nós precisamos evoluir de ver isso, né? Que onde parece ter um mal, tem um bem. E que todos aqueles que perderam entes queridos entendam que também o nosso amor chega a eles.
E que se acreditamos na vida eterna e futura, nós iremos reencontrar. Tanto no mundo espiritual como na nova reencarnação. Porque os laços de amor, eles não se desfazem. E a gente precisa transmitir esse amor sempre, nossas preces, nossas orações, certamente vai chegar lá. Essas vibrações de amor. Certamente iremos reencontrados. Porque é uma vida diante de uma eternidade. É uma separação temporal. É um ponto no universo. Precisamos ter mais fé e ver a bondade de Deus. Não basta também sofrer, nem todo sofrimento é válido quando é um tormento voluntário. Quantas pessoas sofrem por ciúme, por inveja, esse tipo de tormento, esse tipo de sofrimento, não é para a nossa evolução. Isso são escolhas. Você que está com inveja, com ciúme, está sempre em inferno por causa da vida de todos. Quantas pessoas se mutilam achando que aquele sofrimento vai trazer algum benefício, como se estivesse barganhando Deus. Eu vou subir as escadarias todinha da igreja de joelho para Deus me dar. Eu vou passar no vestibular. É assim que funciona. Não é assim. Deus não é barganhar. Deus é responsável pela sua própria vida. Sacrifício dos seus, as suas más tendências, o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua preguiça. Para que você atire a sua evolução. Não é martirizando o seu corpo. O seu corpo tem que ser cuidado, é o seu tempo do espírito. Para que você consiga cumprir o tempo de vida que foi programado. E quantas pessoas que sofrem se abatem, né? Por falta de perseverança, de fé, de prece. Quantas pessoas, diante de um sofrimento, procuram o suicídio, que é a maior covardia moral. Porque aí a pessoa que passa por aquele sofrimento, ela quer só se livrar do sofrimento. E quando tem uma visão materialista da vida, acredita que o sofrimento vai acabar quando acabar a vida material. E, na verdade, nós sabemos que não. Que a vida continua e o sofrimento vai junto, ou fica muito pior, quando se comete uma violação da lei divina, que é acabar com a vida material. E isso tira a oportunidade de você conviver com os entes que você, às vezes, procurou buscar quando perdeu, com aquele sofrimento, né? Muitos daqueles passam por suicídio com o motivo de encontrar entes queridos que já partiram, né? Que já desencarnaram. E, na verdade, isso impede totalmente esse tempo, porque vão para locais de vibrações diferentes. E ainda fica sentindo aquela dor que foi provocada várias vezes no seu corpo. Enfim. Quantos passam por loucura, por melancolia, por quê? Falta de fé, né? Cedida às obsessões que você leu aí na mensagem, que não é permitido se a gente não concede, se a gente fica com aqueles pensamentos em sintonia, os espíritos obsessores podem nos levar a um transtorno mental. Uma melancolia profunda pela vontade de sair desse cárcere do corpo, né? Porque o espírito, às vezes, passa por essa tristeza quando sabe que estamos numa situação mesmo de provas e expiações, né? No planeta que precisamos evoluir. E qual é o maior remédio disso? Fé na vida futura. A prece para nos fortalecer o espírito. Entendimento, conhecimento das nossas escolhas, da nossa autorresponsabilidade. E o amor. Porque a felicidade, Jesus disse que não é desse mundo. O reino dele não é aqui. Só vamos encontrar essa felicidade plena quando formos puros.
quando não tivermos nada a espiar, nada a provar ainda, para que possamos nos aperfeiçoar. Na visão humana, a felicidade é prazer. A gente precisa deslocar esse prazer do material para o espiritual. Já foi feita uma pesquisa a respeito das pessoas que se consideravam mais felizes no mundo. E essas pessoas diziam que a felicidade dela estava atrelada a dar amor a alguém, ter alguém para amar. Porque a infelicidade, ela não está atrelada às coisas, não. É sempre relacionada a pessoas, né? Sentimentos, ao ódio, à ira, à falta de amor que a gente quer receber. Não é o dinheiro, nem a fortuna, nem a juventude que nos traz felicidade. É o amor que podemos dar. E é sempre assim? Nada definitivo no comportamento humano, já que exercitamos o livre-arbítrio. O espírito em provação, que fez louváveis planos para a vida presente, pode refugar o que planejou. Da mesma forma que o espírito em expiação pode experimentar um despertamento de consciência, dispondo-se a enfrentar suas dores com dignidade. Todo mundo conhece aquela frase: o bem cobre uma multidão de pecados. Então, às vezes, um espírito em expiação e provação, que passa a trabalhar por bem, ele tem um método de a sua prova ser amenizada. Nada é definitivo. Nós temos livre-arbítrio. E aquele bem que você faz, aquele amor que você dá, é que vai lhe trazer também felicidade e paz de espírito. Há algumas religiões que pensam assim: olha, está passando por aquele sofrimento, porque precisa passar. Não vou ajudar. E ao contrário, Jesus veio para nos ensinar que todo o amor que nós damos, certo? É válido e é importante para a nossa felicidade. É Deus que vai julgar o quanto tempo aquele nosso irmão vai passar por aquela provação. E nós temos que nos esforçar o máximo possível para trazer o maior bem a todos os nossos irmãos. E amenizar a sua dor. Até mesmo quando o nosso sofrimento ele traz um benefício para o outro, a gente não considera um suicídio. Por exemplo, alguém que vai salvar uma criança que está atravessando a rua, que vai ser atropelada, sabe que pode passar pela morte, mas não foi salvar. Aquilo não, porque foi um benefício a uma outra pessoa. Diferente da eutanásia, que você, né, encerra a vida de uma pessoa porque julga que ela está sofrendo. Não, aquilo ali não, porque não é você que decide a vida dos outros. Certo? Deus, às vezes no último minuto aquela pessoa pode despertar e Deus pode conceder milagre, né? Que a gente chama de milagre, uma cura. Quantas pessoas já não presenciaram isso? Tá? Então, conclusão. Desculpe aí se eu estou passando um pouquinho aqui. Já estamos encerrando. Se sofremos, é por ignorância ou rebeldia. Ficamos em débito com a lei divina, seja nesta ou em vidas anteriores. Nós fomos criados para a felicidade plena. No entanto, só conheceremos como fomos perfeitos e puros. Enquanto isso, nossa vida vai ser uma mescla, né? Períodos de tranquilidade, de alegria, outros períodos de tormentos. Até a gente chegar nessa perfeição, essa pureza de espírito. Para que isso ocorra, nós necessitamos de várias e sucessivas experiências encarnatórias, através das quais vamos nos depurando, vamos nos burlando, reajustando. Esse reajuste vai se dar por meio das provas, das expiações, do sofrimento, das dores, ou da forma pela qual nós a vivenciamos. Ou podemos escolher o amor. Podemos escolher o caminho certo. Isso só depende de nós. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas.
Muito obrigada pela atenção. Obrigada a todos. E é sempre uma satisfação estar aqui. Nós só temos a agradecer a nossa amiga Técia. Muito excelente reflexão. Eu acho que todos nós saímos ganhando, porque nós vamos sair bem mais esclarecidos, né? E ela também, porque quando a gente fala, né? A gente já recebe, a gente que, né? Então, é uma satisfação muito grande. Se preparem para os próximos meses novamente. Então, nós só temos a agradecer, vamos fazer a nossa prece, nossos irmãos também aqui online, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e vamos mentalizar Jesus aqui entre nós, envolvendo cada um com a sua alegria, com o seu sorriso, com a sua meiguice. Vamos mentalizar um Jesus alegre e não aquele pregado na cruz. Mestre querido, agradecidos estamos por esse momento de reflexão, por estarmos aqui nesta casa. E pedimos por cada um que aqui está, encarnado, desencarnado, com os seus problemas, com as suas dores, com as suas dúvidas, que o Senhor possa ajudar cada um a sanar todas essas dores. Obrigado pela oportunidade de conhecer essa doutrina maravilhosa, que cada dia nos eleva e nos esclarece, colocando-nos no caminho do progresso e da evolução. Pedimos por esta casa, pelos trabalhadores, por cada palestrante que aqui chega, e por todos que aqui estão e por todos aqueles que não puderam chegar. Pedimos a permissão do alto para darmos por encerrado mais uma atividade da noite de hoje. Hoje, agora e sempre. Agradecemos sempre. Obrigada, Jesus. Que assim seja. Obrigada a todos. E boa noite, meu povo.